Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui também, graças a Deus, tudo em paz no mundo das artes, criando novidades para vocês sempre. Olha o que eu desenhei, que bacana que vai ser essa aula, gente. Uma casinha no meio das árvores, um caminho aqui, ó, e um laguinho que vai ser praticamente da mesma cor do céu, porque vai refletir e vai ficar, né, da mesma cor. Tem até um barquinho aqui, ó, dá para vocês verem? Um barquinho ancorado aqui no cantinho, né? Eu acho assim um projeto que vai ficar maravilhoso. Eu vou fazer combinando com o meu panô, é um panô novamente, o último, né? O quarto panô dessa série aí de panôs com paisagem para decorar a parede, né? Vamos impermeabilizar e colocar para enfeitar nossa casa. O que vocês acharam do desenho? Vocês gostaram? Vai ficar muito bonitinho, gente. Eu vou colocar nesse, ao invés de fazer as janelinhas escuras, como se não tivesse ninguém dentro, eu vou deixar as luzes acesas. Então, eu vou fazer iluminado e também esses abajures aqui, esses lustres, também com as luzes acesas. Então, vai ficar uma paisagem bem bonitinha, bem gostosinha, que dá vontade até de morar nessa casinha. Verdade, gente, sair dessa loucura que é São Paulo e morar numa casinha assim no meio do mato, no meio das árvores. Eu vou separar então as tintas do céu, que nós vamos começar aqui por cima, tá bom? Antes de tudo, gente, para começar nossos trabalhos, vocês sabem que nós temos que ter esse capricho de passar a fita crepe, né? Aplicar aqui, olha, bem firme para não manchar, para nossa pintura não sobrepor sobre o barrado. Então, eu sempre faço isso mesmo sendo pano de prato, seja camiseta, seja ecobag, eu sempre estou com a minha fita crepe aqui do meu lado para passar, proteger o trabalho. Então, vocês vão ter que fazer isso. Eu não sei onde vocês estão pintando, mas tem que proteger. Separei, para a gente começar aqui pelo céu, o azul bebê, lilás bebê e o clareador. Eu estou com o pincel número 10 cortado e lixado. Então, vem aqui, umedece por partes, né? Com o clareador. Vem só até aqui, ó. Essa marquinha aqui, já aqui para baixo é a árvore. São as árvores, então. Ó, dá uma umedecida aqui. Pode ser com clareador ou com o diluente. No caso do céu, eu prefiro trabalhar com o clareador, porque ele já deixa assim uma tonalidade mais suave. Ó, o pincel sujo, gente. Tá vendo? Às vezes a gente limpa, mas aqui próximo à virola fica com tinta. Aí você começa a trabalhar e... Deixa eu pegar esse pituazinho aqui. E começa a sair sujeira, né? Você pode usar pituá também, eu gosto bastante, ó. Ele é bem gostosinho de trabalhar. E aí nós vamos alternar um pouco do azul bebê. Ele é novinho, tá saindo pelo, né? Ó, e vai também com o clareador
para esfumando. Tá? Ó, clareador. Pode ir alternando com o lilás bebê. Então, vai ficar um céu diferente, um céu meio azuladinho com o lilás bebê. Aí já vem, ó, mais um pouquinho do azul e sempre matizando uma cor na outra. Não vai fazendo bolinhas, por exemplo, bolinha lilás, bolinha azul, né? Não, não. Vocês podem usar as duas cores, porém alternadas. E uma matizando, misturando na outra. Essa sujeirinha aqui que ficou, gente, sai tudo, viu? Aqui tá molhado, tá úmido, né? Isso aqui sai tudo. Mas é bom vocês verem como que é ruim quando a gente tá com o pincel sujo. Ó, azul. Sentiu dificuldade de esfumar? Vem com clareador, ó. O clareador ajuda a penetrar bem na trama do tecido. Então, vai ficar um céu assim, ó, manchadinho, né? Depois a gente pode fazer umas nuvenzinhas brancas. Nós vamos fazer isso, gente, tudo aqui atrás, olha. Tá? Tudo aqui. Pode passar por cima, inclusive, do galho, dos galhos aqui das árvores, tá? Não tem problema. A mesma cor que nós estamos passando aqui no céu, aqui no rio é igual, que vai refletir. Então, nós vamos pintar com as mesmas cores. Azul, lilás bebê com azul bebê. Ó. E vai entrando com azulzinho. Não é falar assim, ai, professor, está indo rápido demais, que difícil, não sei o quê. Não, gente, não é difícil, não. É o fundo apenas. Nós vamos trabalhar depois aqui sombras e o movimento da água. Aqui o que eu estou pedindo para vocês fazerem é apenas o quê? O fundo, para preencher a trama do tecido, para a gente ganhar tempo. Então, você está com uma cor lá em cima, terminou lá em cima, já vem aqui igualzinho, ó, azul com lilás, tá bom? Não estou indo rápido, não, estou sendo prática. Viu? Eu leio pensamentos, vocês estão pensando aí, eu já estou respondendo aqui, verdade? Tá bom? Então, deixa eu terminar lá em cima, depois a gente desce até só esse pedacinho, vocês preenchem, tá? Já voltamos aqui. Tudo preenchido, aqui em cima e aqui embaixo, manchadinho, né? E agora, eu separei aqui o azul ardósia. É uma cor diferente, gente. Parece o violeta cobalto. Porém, ele é meio roxinho. Meio azuladinho, roxinho, azuladinho, né? E nós vamos escurecer com essa cor por trás aqui das árvores, ó, que já está seco. Não deixa manchado, se você vê que vai ficar manchado, volta com um pouquinho do azul bebê, né? Para tirar a marca. Eu não quero que fique um contorno, sabe, gente? Eu quero que fique assim, um esfumado suave. Ó, vem aqui, escurece. Tanto que eu peguei de tinta, ó, já vai dar para fazer tudo aqui em volta. Tá? E o mesmo
aqui por baixo, ó. Estica. Tá? Para dar profundidade. Aqui tá um pouquinho úmido ainda, né? Mas já dá para trabalhar. Então, esse ladinho aqui, ó, pode esticar. Aqui é um muro. No final, quando terminarmos de fazer o muro, nós vamos jogar aqui, fazer um reflexo da cor do muro. Mas, a princípio, deixa assim, só uma sombra mais escura por baixo, inclusive, do barquinho, ó. Importante, tá, gente? Para dar profundidade, porque senão a pintura fica assim que nem uma pintura infantil, né? Sem profundidade. A gente, quando é criança, a gente desenha sem noção de que precisa ter sombras e luzes. Com certeza, se você pega um lápis de cor aí, lilás, você vai pintar todo o desenho de lilás. Ontem mesmo eu estava fazendo lição de casa com meu netinho, o de 5 anos, e aí no livro lá da lição pedia para ele desenhar a imagem dele, né? Um menininho, cabecinha, um corpinho e tal. E ele pegou uma cor só e foi fazendo, e eu só olhando, né? Mas tá certo, esse é o raciocínio da criança. O importante não é sombra e luzes para as crianças. Eles querem desenhar aquilo que está na cabecinha deles, né? Aí você vai crescendo, vai entendendo mais. Aí você sabe que você tem que pôr sombras, bateu árvore, o muro está por cima, vai refletir na água. E isso é um raciocínio não é o raciocínio de criança, né? Criança não tem essa noção de perspectiva, de sombras e tal. E aqui eu quero que vocês entendam o porquê da sombra. O barco está aqui, ele não está flutuando. Ele está ancorado sobre a água aqui, parado, e tem sombra, né? Aqui por trás desses arbustos, que são arbustos aqui, viu? Pode escurecer com esse azul ardosa. Uma cor muito bonita. Que também, se você não tiver, faz uma misturinha aí de um azul caribe com o violeta cobalto, que você consegue um tomzinho assim meio roxeadinho, azuladinho, né? Não vai deixar de sombrear por falta de tinta. Ou um azul inverno, fica bonito também. E cantinho do pincel, um movimento de água, tá? Bem simples, gente, nada de difícil aqui. Estica, não deixa parado. E depois nós vamos trabalhar melhor aqui com os reflexos, né? Direitinho. Agora eu vou separar as cores das árvores para a gente preencher todo esse fundo aqui. Ah, já ia esquecendo, gente. Um pouquinho de nuvens, né? Oh, meu Deus. Ó, leva no cantinho do pincel. Eu tô com o pincel número 10. E movimento circular, ó. Faz umas nuvenzinhas branquinhas.
Esfuma, não deixa parado. Faz mais umas. Esfuma. Só para não deixar sem nuvem. Depois eu vou reforçar mais essas nuvens, porque o fundo ainda está um pouco úmido e acaba não pegando muito, né, a tinta. Mas é esse movimento que vocês têm que fazer, ó, movimento circular, levantando umas nuvens. Pode fazer até mais aqui em cima. Levando a tinta sempre no cantinho do pincel. E aqui embaixo, só esfumar um pouquinho. Bem simples, tá? Nuvem simples. Agora eu vou pegar as tintas para as árvores. Agora nós vamos preencher todas as árvores aqui. Separei verde grama e o verde pântano. Nós vamos preencher como sempre fazemos. As copas das árvores estão separadas. No risco vai para vocês assim também, para vocês preencherem exatamente igual. Com o verde grama, eu estou com o pincel número 10, com o verde grama, nós vamos preencher bolinha. Vamos pensar que são bolinhas, né? Já me falaram isso. Olha, professora, suas árvores são umas bolinhas. Mas, enfim, vamos preencher com o verde grama. Ó. Preenchidinho aqui. E por trás de cada marca, cada marquinha aqui, nós vamos separar com verde pântano. Então, vem aqui por trás, ó, e já escurece. Dá para vocês verem que tá mais escurinho? Aí, vamos seguir aqui. Preenche. Se quiser só preencher a parte de cima da árvore, tudo bem, ó. E aqui já entra com o pântano, que é uma cor bem escura e define bem cada copa da árvore, né? Das árvores. Olha lá, ó. Mais uma. Aí, novamente, preenche aqui com verde grama. É bem rápido, viu, gente? Não é uma coisa demorada, não. Pois aí, no acabamento, nós vamos entrar com o pincel pata de vaca. Ó, aí, aqui atrás, eu nem passei o verde grama. Já vem com o pântano. Vamos também definir as laterais, ó. Mais escurinhas, tá? Então, vamos fazer isso em todas as bolinhas, né? E aqui também, ó, tudo isso aqui é árvore. Essas que estão por baixo, ó, vem aqui, preenche com verde grama. Vou usar tudo verde grama, viu, gente? Essa paisagem eu não vou fazer árvores coloridas. Vamos fazer tudo. Ou vamos, gente, estou pensando aqui fazer algumas violeta. Olha as ideias surgindo aqui.
Não. Pronto. Decididamente, vamos trabalhar só os arbustos coloridos. Aqui vai ser tudo verde mesmo. Como eu não tenho referência, então eu estou criando aqui com vocês, né? Ao contrário de vocês que estão aí comigo pintando, vocês vão seguir esse modelo. Como eu não tenho modelo, eu criei esse modelo, então eu estou criando as cores ao vivo aqui com vocês também. Ó, preencheu com verde grama. Aí, aqui atrás, ó, verde pântano. Agora tá bem úmido, acaba ficando assim um verde pântano suave, mas depois que der uma secadinha, pode retocar esse verde pântano, deixar ele mais escurinho. Mas deu para vocês entenderem, o importante é isso. Vocês entenderem que sempre por trás de cada árvore temos que dar profundidade para separar as árvores. E aí vem as batidinhas com pata de vaca e fica aquelas árvores lindas e maravilhosas. Tá bom? Vamos preencher todas, tem muitas árvores, ó, tudo aqui por trás também, com cuidado só de não passar em cima do tronco aqui dos galhos, né? E vamos até aqui só. Aqui também já dá para preencher. Aqui também tem uns arbustos com verde grama. Tá bom? Ó, tudo isso aqui você pode preencher. Então, vamos lá, gente? Tarefa aí para vocês e para mim também, que eu vou trabalhar em cima disso. Tudo preenchido. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse preenchimento, nas sombras por trás de cada copa das árvores, né? Verde grama e verde pântano, em tudo. Aqui deste lado, eu deixei aqui umas partes sem pintar, porque eu vou fazer esses arbustos aqui, ó, aqui por trás, com as mesmas cores. Vou ver aqui uma cor bonita, um violeta, para combinar aqui com o meu barrado. E como nós já estamos aqui, gente, ó, é um caminho. Ele tem aqui também uma parte do caminho. Aqui é uma árvore, aqui são galhos que vão sobre o caminho. Então, eu só preenchi a parte de cima da árvore. Observem tudo aí. E aqui são arbustos. Tem uma cerca aqui, que nós vamos depois, por último, fazer. E já que estamos com o verde grama e o verde pântano aqui na mesa, vamos seguir preenchendo o que é vegetação, arbustos, né? Então, que nem aqui, olha, eu até marquei para eu mesma não me perder, porque são tantos detalhezinhos, né? Aqui nós vamos, a beiradinha, nós vamos passar o verde grama, aqui por trás também. Segue direitinho o risco, que não tem como errar. E tudo aqui, essa parte, pode preencher com verde grama. Esses espaços que ficaram aqui em cima, depois nós vamos preencher com as mesmas cores desses arbustos aqui, ó. Tá? Eu vou separar a tinta para a gente deixar também preenchidinho. Então, eu vou seguir aqui, olha, tudo com verde grama e um pouquinho do pântano. Aqui, nessa parte, só onde eu marquei aqui, olha, é verde grama. Esses espaços que eu não marquei são os arbustos
que nós vamos fazer nos tons violeta, uva, eu vou separar ainda as tintas. E toda essa parte, olha, deixa eu mostrar para vocês aqui, também verde grama, e aqui na beiradinha o verde pântano, tá? Então eu quero só que vocês deixem preenchido tudo ao que se refere aos verdes, para a gente ganhar tempo, facilitar a vida da gente, né? Tá bom? Então vamos lá preencher o restinho que falta aqui com os verdes, e eu já venho com a outra cor, que é as cores aqui dos arbustos. Olha só como ficou aqui embaixo, gente, o preenchimento, né? Verde grama, verde pântano, tudo que é verdinho eu pintei. E agora eu separei duas cores aqui muito bonitas, o violeta, não é o cobalto, é o violeta mesmo, que ele é bem escuro. E aqui eu tenho uva, o uva parece vinho, né? Então eu vou bater o pincel nas duas cores. Eu já até comecei aqui, que eu estava só testando se estava de bom, as cores estavam de acordo com o projeto, estavam bonitas, né? Então você vai bater os dois, ó. Vem aqui e preenche esses espaços que ficaram. Tem aqui, ó. Claro que na finalização, esses arbustos vão ficar mais claros. Isso aqui é um fundo. Tudo aqui, ó, em volta da casinha, ó lá, dá para vocês verem aí, né? Vamos preencher com essa misturinha. E aqui, ó, aqui, todos esses arbustos aqui, a gente pode preencher, tá? Então, vamos lá, ó, bate as duas cores, vem aqui com o pincel número 4 e preenche. Aí, depois nós vamos pintar aí a casinha que tá por trás, né? Só vamos poder finalizar esses arbustos roxinhos aqui quando a casinha estiver pronta, tá? Porque a parede ainda nós não fizemos, então não adianta fazer acabamento. Só vamos preencher a trama, fechar a trama do tecido, é o fundo, tá bom? Então vamos lá, gente, ó, fechar tudo aqui, pintar tudo. Já passei uma demão aqui, né? Depois tem que dar uma reforçada, que tá meio transparente. Se acontecer com você também, pode passar 2 demãos, intercalando a secagem. Aqui eu tenho o cinza lunar, um pouquinho de branco, ele deu uma clareada. Olha só como ele ficou num tom mais suave. Nós vamos preencher toda a parede dessa casinha, ó. Tudo aqui com essa misturinha de cinza lunar com branco. Eu tô com o pincel número 4. Um cinza mais claro, né? Aqui, olha, tudo nós vamos preencher. Por quê? Depois que a gente preencher, tiver tudo sequinho, eu vou aplicar esse stencil de efeito pedras. É o menor que eu tenho. Eu queria até um mais delicado, mas o menorzinho de pedras que eu tenho aqui no estúdio é esse. Aí nós vamos colocar aqui o stencil em cima, com um tom mais claro, né? Um cinza mais clarinho ainda, puxando mais para o branco. E vamos fazer as pedras. Então, aqui é só preenchimento do fundo, não passa por cima da janela, nem das portinhas. Cuidado, vai com carinho, por isso você tem que preencher com o pincel número 4, tá?
Então, eu vou preencher aqui, vou aguardar a secagem e vou mostrar para vocês a aplicação aqui do extenso efeito pedras. Antes de fazer as pedrinhas aqui com extenso, né? Deixa ele aqui no cantinho por enquanto. Vamos escurecer aqui por baixo do telhado, ó, com verde pântano. Vem aqui por baixo, tá tudo super sequinho, não tem problema, é só pra gente fazer a sombra. Vem aqui por baixo, ó. Um verde pântano. E separando também aqui, ó, a parede. Aqui também tem outra, ó. Deixa eu umedecer um pouco o meu verde pântano, que ele tá assim durinho. Aí não dá para trabalhar, né? Vem aqui. Escurece também. Vai aqui por baixo do telhado, ó. Escurecendo. Tira um pouco as manchas, ó. Não deixa muito parada a tinta, né? Por trás aqui do telhado. Nessa outra casinha aqui também, ó. Baixo. Da telha. Já demos assim uma sombreadinha, né? E agora, deixa eu arrumar aqui direitinho. E agora, gente, aqui nessa minha tampinha laranja, eu fiz uma misturinha de branco com pântano. Deixa eu pegar um pincel maior. E nós vamos encaixar aqui, olha, esse stencil. Vamos fazer esse pedacinho aqui, né? Pega a tinta, tira o excesso aí do seu lado, no paninho. E vamos esfumar. Vamos ver a tonalidade. Se vai ter destaque. Tá muito clarinho. Vamos pôr um pouquinho mais de pântano. Não fica tão claro que não destaca, né? Muito suave ainda. Então, não vamos fazer essa misturinha. Pode ir direto com o verde pântano. É que meu pincel ele tá um pouco sujinho de cinza, por isso que ele tá ficando essa cor clara. Mas eu já vou secar aqui com o secador e reforçar essas pedras aqui. Deixa eu ver como é que tá ficando. Olha, já ficou um pouquinho mais escura. Mas eu vou secar aqui com o secador, ó. E vou retocar.
Procure não mover o stencil do lugar, senão estraga tudo o desenho das pedrinhas aqui, né? Ficou um pouco mais escurinha. Aqui, você arrasta o stencil e faz do mesmo jeito. Com o verde pântano. Deixa eu pegar um outro pincel, gente. Porque aqui ele tá sujo. E aí nós vamos fazer as paredes desse jeitinho, tá? Se você não tiver stencil de efeito pedras, pode ser feito tijolinho, fica bonitinho também, tá? Olha, aqui ficou como eu quero mesmo, ó, mais escurinho e destaca mais. Eu vou seguir fazendo aqui, ó, do mesmo jeitinho. Aí depois nós vamos pintar as janelinhas, portinhas e o telhado. Separei aqui amarelo ouro das janelinhas. Tô com o pincel número 4 da Castelo. Ele é bem gostosinho, ele é macio, porém firme. Porque não adianta você ter um pincel macio e ficar assim meio mole, né? E você não consegue pincelar. Então, a gente aqui na pintura em tecido, nós precisamos, trabalhamos com sacaria, né? Então, nós precisamos de pincéis que sejam mais firmes, como os da Tigre, né? Que eu uso cortado e lixado. E agora esse lançamento aqui da Castelo, que é bem firme também, eu gosto bastante. Se vocês não têm aí, não tiverem aí, pode comprar, gente, que vale a pena. Ó, aqui também é uma janelinha, aqui em cima, e aqui só a metade. Então, vamos preencher aqui. Depois vamos sombrear com caramelo. É como se tivessem, as luzes da casinha estivessem acesas, né? Então, tá tudo iluminado a casinha. E aqui também nessa portinha, porém a metade da portinha aqui, ó, é vidro. Tem também aqui embaixo, ó, esse lustre, que tem luz também, tá acesa a luz. Vem com caramelo. Vamos sombrear a parte de baixo, ó. Um pouquinho só. Um pouquinho de profundidade. E com branco, vamos iluminar um pouquinho. Só um pouquinho de branco, tá, gente? Ó. Dá uma iluminadinha. Tem umas grades que podemos fazer com o próprio pântano, né? E depois a gente arruma também. Vamos colocar, ó, caramelo também aqui
essa luz aqui embaixo. E aí, gente, com o pincel zerinho, deixa eu pegar o meu pincel aqui. Deixa eu mostrar para vocês um detalhezinho. Vocês têm aí o amarelo limão fluorescente da tampinha preta? Olha que legal. Sobre o branco, né? Porque ele é uma tinta transparente. Então, lembra que nós tínhamos passado o branquinho para iluminar o amarelo ouro? Agora que está sequinho, você vem com o amarelo limão fluorescente, que ele dá uma luz assim maravilhosa, gente. Olha que bacana que ficou com o amarelo limão fluorescente. Tá acesa a luz mesmo, né? Se você não tiver o fluorescente, pode ser amarelo limão fosco, mas não fica com esse brilho, né? O fosco fica bonito, o nosso amarelo limão normal, mas não dá esse toque especial. Aqui o batente da janela, a lateral, com rústico. E aqui a portinha, ó, também com rústico. E agora eu aquarelei o pântano. Ele tá assim bem fininho. Nós vamos contornar as janelinhas em volta, ó, acerta, bonitinho. Procurando não deixar torto, deixar retinho, né? Todas elas nós vamos fazer desse jeitinho aqui. E depois, umas grades na diagonal, ó. O pincel tem que ser bem fininho, né? Porque não dá para fazer com pincel grosso. Precisamos de um pincel bem fininho para fazer essas grades fininhas também. Você pode deixar como está aqui, ou pode fazer com um xadrez, né? Acho que assim fica mais bonitinho. O que vocês acham? Mais bonitinho, né? Como vocês quiserem aí. Então, eu vou fazer o mesmo nessas aqui, do mesmo jeitinho que eu fiz essa. Vou fazer essas outras, para a gente poder começar a pintar o telhadinho aqui. Agora, nós vamos preencher os telhadinhos aqui. A chaminé, gente, eu não pintei porque ela vai ser da cor aqui desses murinhos aqui, tá? Então, quando nós estivermos preenchendo os muros, é de tijolinho, aí pintamos a chaminé. Então, o telhado pode passar uma demão. Nossa, pincel sujo, gente, meu Deus do céu, o que aconteceu? Um vendaval aqui. Pode passar uma demão do diluente, que facilita bem o preenchimento, né? E depois, com cera natural. Deixa eu pegar o meu castelo. Meu pincel castelo, que esse é confiável, né? Deixa eu pegar aqui. Ele é firme, né, para pintar. Então, vamos preencher tudo, todo o telhadinho, menos a chaminé, com cera natural.
tem aqui uma ondulação, mas você pode passar por cima também. Eu vou fazer esse telhadinho aqui, uma imitação assim de um feno, de um capim queimado, né? Acho que vai ficar bom. Eu venho até aqui só. Que vai vir galhos, né? Tem os galhos das árvores aqui por cima. Então, vamos lá, gente, ó. Passo diluente no telhado e já vem com o siena natural. Nesse outro também, tá? Eu comecei a sombrear esse aqui, mas vamos fazer certinho. Vamos começar deste lado. Com o rústico, aqui por trás, desse detalhe aqui, dessa ondulação, nós vamos sombrear. Estica um pouquinho o rústico, ó, e sombreia. Deste lado também. Tá bem úmido ainda, viu, gente? Por isso que o pincel tá correndo assim, ó. Aqui na beiradinha. Com rústico também. E deste lado. Com marrom, nós vamos sombrear. Ó, você vem aqui de cima, coloca o marrom e puxa com o pincel em pé. E de baixo para cima também. Aqui nessa ondulação, também no movimento arredondado, ó. Sombreia. Lá na pontinha, ó, lá em cima. Estica o marrom também. Como eu falei para vocês, a intenção aqui é como se fosse um feno, uma palha jogada por cima do telhado, né? Uma casinha rústica. Pronto. E com branco, não, vamos com palha mesmo. Deixa eu pegar o palha. Olha, o palha, gente, ele parece, sabe o quê? O areia. Aí vocês vão falar assim, ué, mas que cor que é o areia, né? Olha, é uma corzinha assim, bem beijinha, né? Um tom bem claro. Se você não tiver o palha, nem o areia aí, faz uma misturinha
do salmão bebê com um pouquinho de branco. Só para iluminar, sabe? Porque se a gente jogar o branco, fica assim um telhado meio que artificial, muito forte, né? E esses tons assim, queimadinhos tem tudo a ver, né? Leva no cantinho do pincel e vai fazendo como se fosse listras. Só que você esfuma para não deixar marcado. É bom fazer esses detalhes de luzes enquanto o fundo aqui estiver úmido, para não ficar muito esbranquiçado, sabe? Estava falando, inclusive, com uma aluna ontem, à tarde, sobre isso, né? Ela me mandou um trabalho no grupo, que nós temos um grupo fechado no Zap, e ela me mandou um trabalho de flores, e eu comentei justamente isso, que os detalhes das pétalas, eles têm que ser feitos, na maioria das vezes, com o fundo da pétala da flor ainda úmido, para você conseguir mais naturalidade nos detalhes. E eu falo com relação ao telhadinho. Se você aguardar a secagem desse telhado e vier com esse palha aqui, com certeza vai ficar um telhado listrado. E aqui eu quero só umas manchas, no sentido listrado, óbvio, né? Como eu estou fazendo aqui, mas mais suave, a aplicação mais suave. Não sei se eu consegui explicar direitinho para vocês. Tenta fazer esses acabamentos com fundo já bem seco, você vai sentir bastante dificuldade. E vai ficar assim bem pesado o acabamento. Em volta, ó. Retoca mais uma vez aqui atrás para deixar assim mais escurinho, né? Aí nós vamos terminar aqui e já eu vou aproveitar aqui esses tons que nós estamos usando e vou descer. Olha só como ficou, gente. Ficou bonitinha, né? Talvez dar um retoque aqui mais escurinho com rústico. E depois vamos fazer a chaminé. Eu vou descer aqui e vamos fazer o caminho. Ele vem aqui, ó, tudo aqui é caminho. Ele vem até aqui, aí vem aqui e toda essa parte aqui, tá? E aqui atrás também é um espaço com terra, né? Então, vamos começar por esse aqui em cima. Tem a árvore, uns galhos secos, e depois ela vai continuar aqui. Então, vamos só preencher essa parte, sombrear com caramelo e iluminar com branco. Talvez depois um pouquinho de marrom, vamos ver. Então, o primeiro passo, preencher o fundo do caminho.
Já vamos voltar aí para fazer o acabamento. Aqui, olha, deixa eu mostrar para vocês. Tá vendo esse espacinho aqui? É uma escadinha. Eu já fiz caca, né? É uma escadinha. Então, deixa ela aí. Depois a gente preenche com um tom diferente do amarelo pele para não misturar, né? E vamos seguindo aqui. Aqui também, ó, é uma escadinha. Então, deixa ela aí bonitinha. Mais delicado, né, esse projeto, porque tem as escadinhas, barco aqui. A gente vai preenchendo aos pouquinhos. Aí, por último, nós vamos fazer lá o acabamento das árvores. Não vai ficar essas bolinhas aqui, gente. Já pensou? Meu Deus. Essa professora faz árvores de bolinha? Não, nós vamos fazer acabamento. Aqui também tem uma cerca de madeira. Ó, dá para vocês verem que o risco, né? Ó. A gente faz com rústico. Vamos só até aqui. Aqui o abajurzinho aqui, lustre, eu passei um pouquinho aqui do cinza lunar e contornei com verde pântano, tá? Só para vocês saberem e para deixar já no jeitinho aí. Dando para não borrar ele, né? E aí o caminho segue para cá. Aqui tem um portão também de cerca. Não vamos perder o risco dele, né? Pode até fazer no meio aqui, entre uma cerca e outra, o fundo aqui do caminho. E vamos descer tudo aqui. Eu vou preencher e já volto com vocês aqui para a gente fazer o acabamento. Tudo preenchido. Agora nós vamos começar a sombrear. Vamos começar aqui por cima, ó, com o caramelo. Que não tem muito o que fazer, né? Porque vem galhos, tudo. Só mais uma sombra mesmo. Como está bem seco, o meu aqui está seco, então se você aí também secou o seu, eu fui atender telefone, fui beber água, enfim, quando voltei já estava seco, mas úmido fica mais fácil da gente trabalhar. Mas se secou, você vai sombreando, né? E para não ter dificuldades em subir muito a sombra, você vem com um pouquinho do amarelo pele. Então, aqui embaixo também, ó, perto das escadas aqui, eu gosto de fazer esse trabalho de sombreamento aqui, com o fundo um pouco úmido, né? Facilita, assim, bastante. Que é como se fosse um caminho com uns morrinhos, né? Ó, faz uns morrinhos. Pensou morar numa casinha dessa, no meio do mato aqui, da floresta, com lago. Eu toparia, gente. Morar não, vai, vamos ser sinceros. Eu sou paulistana, mas passaram aí
uma temporada pode ser um mês no máximo. Não dá para ficar viver, não dá, né? A gente não está acostumado. Mas deve ser muito bom, né? Ó, eu estou puxando. Já precisou pescar aqui uns peixinhos. Meu filho pesca muito, como é? Tambaqui? Acho que é tambaqui. Lá no pesqueiro em Jundiaí, interior de São Paulo, tem vários pesqueiros, né? E o hobby dele é pescar. E aí ele me arrasta. Me arrasta porque os netos vão também. E aí tem que cuidar, né? São pequenos, a gente tem que dar uma força. Mas eu gosto de pescar. Quer dizer, olhar, né? Pescar mesmo eu não tenho paciência não, gente. Mas olhar, participar, conversar. Aí na hora do almoço, comer lá no restaurante. Aquelas comidas deliciosas que tem, né? Nesses restaurantes tipo fazenda. Uma fartura de comida. Então, sai do ritmo de São Paulo, né? São Paulo a gente trabalha demais. Ó, eu estou puxando de cima para baixo. E aqui embaixo também, ó. Sombreia. Que aqui já separei aqui para a gente pintar o fundo desse muro todinho aqui, os pilares aqui na entrada, né? E a chaminé, nós vamos pintar com verde pântano. Aí depois que secar, tiver bem sequinho, aí nós vamos usar aqui, ó, tem um stencil de tijolinho que vai ficar bem bonitinho esse muro com efeito de tijolo. Porém, se você não tiver o stencil, você copia aqui do meu risco. Aliás, eu vou passar para vocês quando eu estiver fazendo o risco para vocês, eu já vou usar, já transferir esse mesmo desenho aqui para vocês, caso vocês não tenham o stencil de tijolinho, né? Aí vocês usam o meu risco feito à mão mesmo, tá bom? Aí facilita aí para vocês fazerem esse efeito aí de tijolinho que fica muito bacana. Então, ó, com verde pântano, nós vamos pintar tudo. Deixa eu ver aqui, a escadinha, o barco. Então, por trás do barco, ó, vai com o pincel número 4, com cuidado. Para não entrar nos degraus, né? E pode preencher tudo aqui, tá, gente? E também os pilares aqui, mesmo que tenha esse risco aqui separando, não tem problema. Pode cobrir tudo que nós vamos em seguida, assim que secar, vamos trabalhar com stencil. Olha, gente, fiz esse pedacinho aqui com stencil só para ver se batia a cor, né? Se dava certo e tal. Então, ficou bom. Assim que secar, aqui no centro, eu vou iluminar um pouquinho só com amarelo pele. Então, você encaixa o stencil, ó, se você tiver um stencil aí igual o meu, ó, encaixa e esfuma. Não tem segredo. E também vou mandar o risco do muro, né, para vocês, esse tijolinho para vocês pintarem, caso vocês não tenham o stencil. Olha lá, tá? Aí, secando, quando ele estiver sequinho, aí com um pouquinho só, deixa eu pegar um pincel pequeno, número 4 aqui,
no meinho do tijolo, bem pouquinho, uma isca de luz. Tá? Só para não ficar sem vida. Um pouquinho de luz fica bem bonitinho. Aí vocês vão fazer o murinho aqui e também esses pilares aqui, ó, do mesmo jeito, ó. Encaixa direitinho, vem com cerâmica e esfuma. Bem fácil, viu, gente? Bem simples. Só não esquecer depois de dar uma iluminadinha. Vou fazer o mesmo aqui nesse outro e aqui em cima na chaminé. Olha, gente, como é que tá ficando os murinhos, que bonitinhos, tijolinhos. Aqui eu cortei com verde pântano aqui também, ó, tá? Chaminé do mesmo jeito, ok? E agora nós vamos pintar aqui essas escadinhas e o barco também. Então eu separei o cinza lunar para as escadas, vamos fazer escadas de cimento, né? Então, vem aqui com um pincel pequenininho, eu tô com o pincel número 2 da Castelo. Todo mundo, gente, me perguntando se esse pincel é bom mesmo. Porque, assim, o que eu uso, vocês confiam e usam também, não é verdade? E eu sou sincera, não é só questão do que a gente vende no site, aqui na loja, que eu vou fazer vocês comprarem. Não é para vender. O objetivo aqui é vender, porém, um produto de qualidade. Então, eu estou falando para as meninas que já compraram, né? Elas estão me perguntando, ai, professora, tem certeza que é bom? Porque sempre usamos o tigre, né? Cortado e lixado. E entrou agora o Castelo. Mas para mim autorizar, liberar o Castelo, gente, eu testei muito. E aí sim, fechamos o pedido com a Castelo, dessa linha de produtos aí do C522, que é a referência desse do cabo vermelhinho, ó lá, C522. Tá? Então, pode confiar, tanto é que eu estou pintando com eles, não estou só falando, estou pintando, vocês estão vendo que eu estou usando, então é bom sim. Aí, passamos o cinza lunar nas duas escadinhas, vamos escurecer com verde pântano as separações dos degraus. E olha que legal, gente, não precisa nem usar o pincel zerinho. Ele é tão retinho, esse pincel, tão firme, que você consegue fazer esses detalhes sem ter que usar o zerinho. Ele é bem firme mesmo, retinho, e dá certinho. Ó, aqui também. Senão eu teria que usar o zerinho para fazer essa escadinha aqui, né? Então, ajuda bastante. Podem ficar tranquilas quanto à qualidade desse kit de pincéis. Aí vem com o branco acima da sombra. Vamos iluminar. E aqui embaixo também.
entender? Com pouquinha tinta, a gente consegue trabalhar. Para ficar bonitinha, você pode contornar com o zerinho, para deixar bem definido os degraus, tá? E o barquinho, acho que eu vou pintar com siena natural, marrom e rústico. Já tá aqui na mesa, né? Já facilita mais. Então, como ele é pequenininho, aí uma dica. Com o pincel zerinho, primeiro nós vamos contornar o barquinho com rústico. Eu gosto de fazer isso porque a gente não perde o desenho. Ele é muito pequenininho, olha, dá para vocês perceberem como ele é pequenininho? Então, quando você tem, assim, projetos pequenos, não custa contornar. Vocês já me viram fazendo isso, né? Contornando antes de pintar. Vem aqui, segue o risco do carbono e contorna, tá? Vou contornar aqui para a gente preencher. Contornei o barquinho com o rústico, né? Aqui dentro, passei o pântano, verde pântano, e o casco, vamos de siena natural. Ó, passa aqui. Aqui é a cordinha, tá? Do barquinho. Então, você contornando, você não perde mais, né? É assim que eu faço os meus trabalhos. Ó, passei o siena natural, venho com um pouquinho do rústico, escurecendo, ó, a parte de baixo. Nossa, gente, hoje aqui em São Paulo tá uma chuva aí que minha garganta não volta rápido, fico rouca, minha voz fica rouca. O tempo não ajuda também, né? Não sei aí na sua cidade. Ah, aqui em volta, ó, eu passei o palha. Não passei branco não, mas se quiser passar branco também, tudo bem, não tem problema. Vem aqui um pouquinho do branco, ó. Ilumina o casco. Certo? Então, tá pronto aí o barquinho. Agora, gente, nós vamos fazer um trabalhinho. Deixa eu pegar o pincel aqui. Lembra que eu falei para vocês que ainda não estava pronto o lago? Por quê? Agora que o murinho, o barco está pronto, nós temos que escurecer aqui embaixo. Nós passamos, foi o ardósia, né? Ó, tô retocando aqui com ardósia. E agora nós vamos escurecer um pouco mais com o verde pântano, que é o reflexo ali a sombra do muro. Ó, vem aqui e escurece um pouquinho mais. Pode fazer essas sombras, que tem tudo a ver com a sombra aqui do muro. Barquinho também tem sombra por baixo. Ó. Profundidade. Estica, ó. E aqui embaixo do muro também. Importante esse reflexo aqui, essa sombra, para dar profundidade no trabalho, né?
Senão fica assim, parece que está tudo flutuando. Aos pouquinhos a gente vai escurecendo, né? Praticamente está tudo quase preenchido. Falta apenas o tronco aqui que nós já vamos preencher. Aí vem, ó, um pouquinho do branco. E corta, dando movimento na água, né? É bem simples, não tem muito o que fazer, não. Mas é importante essa sombra aqui. Tá bom? E aqui o tronco, vamos preencher com rústico todo o tronco aqui. Ele vem até aqui também, ó, tá vendo? Vai com o pincel número 4 e preenche todo. Eu vou preencher aqui pra gente iluminar. Terminei de preencher aqui os galhos também, olha. Eles vêm por cima da casinha e lá em cima finaliza bem fininho. Eu fiz com esse próprio pincel aqui, tá? O número 4 da Castelo. Não fiz com zerinho, não. Eu vim aqui e puxei com o rústico. Não vou fazer o acabamento agora do tronco aqui, dos galhos, porque nós precisamos finalizar as árvores para depois reforçar os galhos e iluminar. Porque os galhos estão na frente e as árvores estão por trás. Aqui também eu já preenchi, ó, essa arvorezinha também não fiz acabamento, porque nós temos que dar batidinhas aqui nos arbustos, nas árvores, né? Então, vamos começar, já que está tudo preenchido, ó, né? Todo o nosso panô está preenchido. Então, agora vamos começar os acabamentos das árvores e dos troncos. Cheguei até a fazer aqui, ó, aquele portãozinho, né, com rústico. Mas aqui a cerquinha não dá para fazer, tem uma cerca aqui, ó, porque precisamos finalizar os arbustos, tá? Então, depois nós terminamos. Então, vamos lá. Pincel pata de vaca. Você vai mergulhar no verde grama, que foi a cor que nós fizemos o fundo, e vai umedecer só a pontinha de cima do pincel, ó. Embaixo tá sequinho, e em cima tá úmido. E vamos dar leves batidinhas, saindo um pouquinho para fora, para tirar esse formato aí de bolinhas, né? Vem aqui com a mão em pezinho e vamos trabalhando as copas das árvores. Principalmente essa saidinha aqui para fora, ó. Isso é muito importante. Ó, vamos aqui desse ladinho, né? Ó, vem com a mão bem firme em pé e vai formando as beiradinhas aí. Aqui também, olha, tirar esse formato de bolinhas, né? E vamos trabalhando as batidinhas, ó. É muito importante
essa fase aqui, nós precisamos deixar mais natural, né? Com carinha de árvore mesmo. Ó, vai batendo. E formando assim as copas das árvores. Olha que interessante como que já vai ficando a formação. Você vai tirando esse formato certinho e vai deixando a árvore mais crespinha. Depois nós vamos vir com um tom mais claro para iluminar a árvore. Ela não está pronta, gente. Nós estamos começando a trabalhar as batidinhas. Dá para vocês perceberem aí, né? Tá? E vamos fazendo esse trabalhinho em todo esse fundo, em toda essa vegetação aqui, essas árvores, desse jeitinho. As árvores vocês já entenderam como que é, né? As batidinhas. Não bate na parte escura, deixa separado esse fundo aí com verde pântano para dar mais profundidade. Tá bom? Inclusive, aqui embaixo dos galhos, vem também, ó. Não tem problema, porque depois a gente vai reforçar esses galhos novamente, já iluminando, né? Mas faz as árvores normalmente aqui sem se preocupar muito com os galhos. Eu só marquei aqui para a gente saber, mas não vai desviar. De repente você vai querer só bater aqui, 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 para não perder o galho. Não. Você vem, ó, naturalmente e bate. Depois a gente vai fazer por cima esse galho, não tem problema, tá bom? E aqui embaixo, do mesmo jeito, ó, toda essa vegetaçãozinha aqui eu acho que eu vou mudar de pincel, gente, porque é menor, né? Olha que interessante, aqui é um pituá. Eu cortei na diagonal e ele se transformou numa patinha. Olha lá, ó. Então, você vem aqui do mesmo jeito e vai dando essas batidinhas, que elas, além de você bater aqui em cima, você vai também bater aqui embaixo, dando a impressão que os galinhos dos arbustos aqui também estão caindo sobre o caminho. Cuidado, hein, gente? Senão vocês vão cobrir tudo aqui o caminho que nós já fizemos e já está pronto. Agora é só bater suavemente, ó, devagarzinho, saindo um pouquinho para fora para ficar natural. Deu para vocês entenderem, né? Aqui do mesmo jeito, ó, vem aqui, bate nos arbustos, que é uma arvorezinha, né? Essa aqui já é uma arvorezinha pequena, que você vai também trabalhar. Tá bom? Deixando sempre uns espacinhos
entre uma batida e outra. E tudo aqui, gente, olha, desse lado, porque nós vamos fazer isso de uma vez só. Já que estamos com verde grama, vamos trabalhar, né? Ó, aqui você vai seguir do mesmo jeitinho que eu fiz ali. E aqui também, ó, saindo, você bate, saindo um pouquinho para fora. Depois nós vamos aqui preencher também esses arbustos roxinhos, né? Ó, bate e sai um pouquinho para fora. Do mesmo jeito, deste outro lado também, ó. Certo? Ó lá, dá para vocês verem. Vem aqui, ó, bate e arrasta um pouquinho para fora. Essa outra vegetação, tô fazendo tudo assim, em pedacinhos, para vocês verem, porque é tudo igual, né, gente? É tudo igual. Ó, todos eles têm essas batidinhas aí. E aqui também, ó. Faz uma batidinha, porque aqui eu quero usar estêncil. Eu vou usar um estêncil. Olha, ele tá até aqui, ó. Eu vou fazer esse estêncil crespinho aqui de uma folha, né? Vou colocar aqui. Mas mesmo colocando o estêncil, pode finalizar aqui em cima, ó. Assim, crespinho também. Tá bom? Vamos lá para cima, fazer as árvores e ir trabalhando os arbustos, que tem também esses aqui, ó. Tudo que você pintou com verde grama, nós vamos nessa fase aqui já fazer essas batidinhas. Ó, sai sobre o rio também um pouquinho, que vai ficar uma gracinha, gente. Eu tô pintando aqui e hoje é dia da limpeza aqui no meu estúdio, né? E a Jaque entrou aqui, falou, meu Deus, que coisa mais linda é essa, Jesus. Ela ficou encantada, gente, nossa. Ela falou, meu Deus, imagina colocar na sala, é um quadro. Falei, a intenção é essa, falei ainda, né? Então é gostoso, né, a gente fazer e ser elogiado. Bom, vou lá para cima então, fazer as batidinhas verdes e já vamos fazer também as batidinhas roxinhas. Tudo batidinho, né? A vegetação, as árvores. Agora eu vou ensinar um segredinho para vocês. Conforme vocês vão batendo tal, o que acontece? Acaba misturando uma copa da árvore com a outra. Aí o que você faz? Você vem aqui, cantinho do pincel, e define um pouco mais a separação das copas, ó. Não é para deixar bolinhas. Olha como que eu tô pincelando, ó. Vem e dá umas batidinhas. Porque assim você consegue definir melhor uma copa da árvore da outra. Não fica um borrãozão verde. Isso vale para tudo, gente. Olha aqui, por exemplo, ó. Vem aqui por trás das batidinhas que você já fez e dá uma escurecidinha. Aí você consegue uma definição melhor da sua vegetação, tá bom? É um detalhe importante que eu aprendi isso assim há muitos anos atrás, pintando quadros. Na hora de fazer a vegetação e as árvores, a gente tem esse problema de vir batendo e misturar, fazer um borrão.
E eu não quero borrão, eu quero definição das copas das árvores. Então, depois que você bateu o verde grama, você vem aqui por trás com o verde pântano, no nosso caso aqui é verde pântano, e escurece um pouquinho. Olha como já ficou definido, não é verdade? E agora nós vamos fazer as batidinhas com violeta cobalto nesses arbustos para combinar com o meu barrado. Eu escolhi essa cor de propósito, né, gente? Vem, ó, leva por cima do pincel, vai dando batidinhas, porém deixando espacinhos para mostrar lá embaixo foi fúcsia, né? Não, uva, para mostrar o uva que nós fizemos. Ó, sobrepõe sobre esse arbusto, esse capinzinho ali, né? Ó, tá vendo? Você pode fazer. Além de bater, você sobrepõe um pouquinho sobre a vegetação. Olha que bonitinho que tá ficando, gente. Claro que depois nós vamos ainda iluminar. Isso aqui é só para formar o arbusto. Olha a diferença desses para esses aqui, ó. Tudo durinho, sem vida, né? Olha esses, que fofinho que ficaram. Então, é importante esse trabalho aqui, gente. Violeta cobalto. Ó, vamos aqui, tá vendo que tem um escondidinho? O verde já está seco, então não tem perigo de manchar. Aí você pode, inclusive, além de bater desse lado, você pode sobrepor acima desse gramadinho aí, né? Ó, vem aqui perto da luz, com cuidado. Sentiu dificuldade? Muda o pincel, pega um pata de vaca menor. O meu é o 10, e quando eu tenho dificuldade eu vou para o 4, e às vezes ainda vou com o meu pituá que eu cortei, né? Na transversal, na diagonal, para arbustos pequenininhos. Então eu não fico só com pata de vaca, não. Eu venho até aqui em cima. Depois nós vamos iluminar, tá? Ó, esses aqui são bem pequenos. Então, se você não conseguir com pata de vaca, que eu estou aqui com 10, vem com pituazinho. Aquele pincel lá que eu mostrei para vocês. Esse aqui, ó, que eu cortei, né? Cortei aqui, ó, na diagonal. Que eu já vou pegar ele, sim. Senão eu vou invadir a casinha ali, né? Então, vem aqui. Levanta aqui as batidinhas dos arbustos. Ó, como já ficou mais crespinho, né? Tá ficando linda essa paisagem, né, gente? Também tô apaixonada. Acho que de todas, eu tô gostando mais dessa. Ó, puxa mais. Arruma direitinho. E agora nós vamos começar a iluminar as árvores, tá? Deixa eu ver se faltou alguma
alguma plantinha aí. Vamos lá em cima. Deixa eu lavar meu pata de vaca. Bom, então vamos lá. Iluminar nossas árvores. Eu estou aqui com verde abacate, que pode também ser o verde folha. Você não vai bater tudo novamente, falar assim, vamos preencher tudo de verde. Não, gente, ó. Você mergulha o pincel, pega a tinta e vai escolher alguns espaços para iluminar. Então, vem, olha. Estou indo até mais devagarzinho aqui, porque eu não quero bater tudo de novo. Eu quero só iluminar por cima. Estou escolhendo, ó, os espaços. E sempre pensando assim, não é na parte de baixo que você vai iluminar, é na parte superior, na parte de cima. Ó, pega a tinta, vem na parte de cima, você vai dançando com a mão. Não é simplesmente bater. A gente tem que prestar atenção onde colocar as batidinhas, ó. Vocês entenderam aí direitinho? Vai devagar, não tenha pressa. Depois vamos fazer também uns caules, tronquinhos aí, né? Ó, vai devagarzinho, escolhendo os lugares certinhos para fazer essas batidinhas de luzes, né? São luzes aqui, ó. Depois nós vamos fazer lá em cima, tudo como eu fiz aqui, e aqui embaixo, nesses arbustozinhos aqui, do mesmo jeito, ó. Olha a vida que dá, gente. Olha como que fica bonito. Tá lá meio triste, né? Aqui. Então, eu tô só mostrando para vocês. Pra vocês verem a diferença que é trabalhar com as luzes, o efeito luzes sobre o trabalho da gente, porque só fundo não dá, né? Ó, aqui também. Apesar que eu falei para vocês que eu vou colocar as folhas, né? As folhagens. Olha como que fica mais natural. Desse outro lado também, ó. Observa que eu não estou batendo em tudo. Tá ficando aqui os escurinhos, ó.
bom? Aí, em seguida, eu vou terminar aqui em cima, ó, toda essa parte aqui. E aí, em seguida, nós vamos iluminar um pouco mais com verde kiwi, em algumas partes das árvores, tá? Olha, gente, como ficou. Um pouquinho só de luzes com amarelo pele, né? Fiz também luzes aqui nessa árvorezinha com amarelo pele. Onde mais? Ah, e esses buquezinhos de flores, nesses arbustos, que nós passamos lilás para iluminar. Você pode vir com o lilás, deixa eu ver, lilás bebê, que ele é um pouco mais claro que o lilás. E também reforçar um pouco mais as batidinhas, certo? Ó, vem, escolhe o espaço que fica mais alegre, né, gente? Olha só, sem ter que usar o branco. O que mais que falta? Vamos ver. O que mais que falta na nossa... Ah, lembrei. Com branco, sujeirinha só de tinta. Tira toda a tinta, vem aqui e faz uma fumacinha. Eles estão dentro da casinha. A casinha não está com a luz acesa? Estão cozinhando também. Então, sujeirinha do pincel, uma fumacinha. Eu acho que é só, gente. Espero não estar esquecendo de nada. Agora eu vou remover todo essa fita crepe aqui, ó, que eu coloquei em volta para proteger. Vou tirar da tábua e já mostro para vocês. Antes de tirar aqui da tábua, eu já ia me esquecendo, gente. Tem aqui os tronquinhos, né, das árvores. Então, com rústico, pincel zerinho, vamos levantar aqui bem fininho, tá? Não deixa grosso, não, que não fica bonito. Ó, tudo aqui. Não precisa fazer em todos, né? Vai olhando. De colocar. E depois só iluminar com amarelo pele, ó. Vem devagarzinho. E vai iluminando, tá? Eu acho que é só isso que falta, gente. Será que eu tô esquecendo alguma coisinha? Bastante detalhes, né? Que a gente às vezes acaba esquecendo. Eu vou tirar aqui da madeira. E já mostro para vocês. Só mais uma última dica, gente. Deixa eu pegar aqui o verde kiwi. Às vezes a gente faz esses galinhos e eles ficam aparecendo muito. Então você vem
novamente com o verde. Aqui eu tenho o verde kiwi. Já esse pincel já não tá legal, senão fica aparecendo muito. Vamos pegar o verde abacate, né, que nós usamos. Aí você vem e encobre um pouquinho os galhos, ó. Porque aí dá a impressão que eles estão encaixadinhos entre as copas das árvores. Olha esse, por exemplo, ele parece que está totalmente para cá. Aí você põe uma batidinha de verde, aí ele já fica por dentro, né? Não sei se vocês me entenderam. É um disfarce para não ficar aparecendo muito os galhos. Eu sempre faço isso, gente. Ó, já encobriu, né? Ficou assim, entrelaçado, mais ou menos. Ó, por exemplo, esse aqui tá bem na frente. Vem com verde abacate e encaixa entre as árvores, tá bom? Então, vou tirar aqui da madeira e já mostro para vocês. Prontinho, tudo terminado, módulo completo. Esse é o último, né? O último vídeo que nós acabamos de fazer agora. Não se esqueçam também, com um zerinho, aqui ó, na cordinha, que passamos o rústico, iluminar com amarelo pele também, tá bom? Eu amei esses arbustos aqui, acho que ficaram tão fofinhos, né? Eu tenho todos eles aqui, vamos rever? Olha que show! Esse foi o que terminamos agora. Esse foi o primeiro, lembra? Olha que fofo, gente! Amei esses golfinhos. Esse com vermelho também, olha que bonito, bem alegre, né? Com a queda d'água aqui, fica bem show. E da igrejinha com o coqueiro. Olha que bonito que ficou esse trabalho, gente. Bacana, né? Os 4 ficaram lindos. Como eu disse, eu sou suspeita em falar, porque eu amo tudo, né? Mas olha, muito bonito esse módulo de paisagens, viu, gente? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam que são panos que a gente tem que colocar uma madeirinha, um galho, de repente uma decoração que você tem aí, né? Coloca aqui dentro, ó, para você pendurar na parede. Aqui é só impermeabilizar. Você pode passar a cola Cascorex, né, com pincelão. E depois o verniz geral, depois de seco, uma demão de verniz geral. Vai ficar que nem óleo sobre tela, tá bom? Fica aí a dica. Ou vocês podem também estar pintando em panos de copa, jogo de cozinha, ecobags, enfim. Mas se for para pôr na parede e não lavar, temos que impermeabilizar. Tá bom, gente? Vou deixar vocês aí, namorando aqui aos outros trabalhos, né? Esse ficou delicado, suave, né? E espero que vocês tenham gostado dessas 4 aulas de paisagem, que vocês pintem muito, e qualquer dúvida é só me chamar, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Beijinhos, tchau, tchau!